E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Ok. Hoje vamos mergulhar num debate que está dando o que falar. Isso aí. Home office versus trabalho presencial. Uhum. Quem aí já se pegou pensando qual o melhor dos mundos? Ah, com certeza, né? É um tema que tá na cabeça de muita gente. O que me fascina nesse debate é que ele vai muito além de ficar em casa ou ir para o escritório. Uhum. Ele toca em questões de tecnologia, de como a gente se relaciona no trabalho Isso, e até de como a gente define o próprio trabalho, né? sem dúvida. Bom, para nos guiar nessa imersão, a gente tem um material super interessante que simula um debate. Legal. De um lado, a gente tem o Pedro, que defende com unhas e dentes o trabalho remoto. Uhum. Do outro, a Ana, que acredita que nada substitui a experiência do escritório. Interessante. E aí, quem será que leva melhor? Olha, essa é a grande questão, né? A gente vai destrinchar cada argumento dos dois lados para te ajudar a formar sua própria opinião. É isso aí. A ideia é que você que está nos ouvindo termine esse deep dive com uma visão completa do tema, né? Exatamente. Pronto para tomar as melhores decisões na sua vida profissional. Isso. Então, vamos começar com o Pedro e seu entusiasmo pelo home office. Vamos lá. Ele chega com tudo, afirmando que o futuro do trabalho é remoto, sem sombra de dúvidas. Ele é bem convicto. De onde ele tira tanta certeza? Bem, ele se baseia principalmente nos avanços tecnológicos, né, que a gente viu nos últimos anos. Certo? Para ele, a gente já chegou num ponto em que diversas profissões podem ser exercidas de qualquer lugar sem perda de produtividade. Então, E ele vai além da simples conveniência, né? O Pedro argumenta que o fim do deslocamento diário, aquele famoso perde horas no trânsito, Vai. significa mais tempo livre para os funcionários Verdade. e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Sem falar no impacto positivo para o meio ambiente, com menos carros nas ruas, né? É verdade. E tem também o lado financeiro, né? Empresas economizam com aluguel de espaço, contas de luz e por aí vai. Sem dúvida, sem dúvida. Um argumento bem completo. Faz todo sentido. Mas é claro, a Ana não ia deixar barato, né? A Nana já chega com outro ponto de vista. Ela rebate logo de cara, dizendo que o trabalho presencial é essencial, insubstituível. E ela tem argumentos fortes para defender essa posição. Então me conta, quais são as principais armas da Ana nessa batalha contra o paraíso remoto do Pedro? Bom, ela se preocupa, por exemplo, com a cultura da empresa. Certo. Para Ana, a convivência física é fundamental para criar um senso de comunidade, fortalecer os laços entre os colegas, integrar os novos funcionários. Entendo o ponto dela. Uma coisa é trocar mensagens no Slack, outra bem diferente é almoçar junto, bater papo no cafezinho, ou ter aqueles encontros espontâneos nos corredores, né? Exatamente, são dinâmicas diferentes. É. E a Ana vai além, né? Argumentando que a colaboração genuína e a criatividade florescem no ambiente presencial. Isso, ela acredita muito nisso. Para ela, nada substitui o brainstorming cara a cara, a troca de ideias olho no olho, a energia de trabalhar lado a lado em busca de soluções. Ela defende a força do presencial. Mas e Pedro? Hum. Ele não se abala com esses argumentos. Não apresenta nenhuma solução para colaboração no mundo remoto? Ele se abala, mas não se deixa abater. Uhum. O Pedro reconhece a importância da interação presencial, Certo. mas ele contra-argumenta com a força das ferramentas digitais de colaboração. Quais, por exemplo? Ele citou o Slack, o Zoom, ou a Microsoft Teams. Essas ferramentas vieram para ficar, né? Vieram. Elas realmente quebraram um galho durante a pandemia e muita gente continua usando no dia a dia. É verdade. É verdade. E o Pedro argumenta que essas plataformas permitem uma comunicação constante, né? E, em muitos casos, aumentam a produtividade. Ele chega a mencionar estudos que mostram maior satisfação entre os trabalhadores remotos, que se sentem mais livres, mais autônomos. Interessante. Mas me parece que a Nana não está totalmente convencida. Ela tem suas ressalvas. Ela reconhece a utilidade dessas ferramentas, mas argumenta com paixão que elas jamais substituirão a riqueza da comunicação presencial. Então, o que estaria faltando? Não basta ver o rosto das pessoas numa chamada de vídeo? A questão é mais profunda, né? A Ana destaca a perda da linguagem corporal, dos gestos, do tom de voz, a energia que se cria num ambiente compartilhado. Entendi. É como tentar decifrar a ironia no e-mail. Você pode ter uma ideia, mas nunca tem certeza É absoluta. verdade, às vezes a gente sente que tá faltando alguma coisa na comunicação, né? É, Como se a gente não estivesse capturando todas as nuances da mensagem. exatamente. É. E aí ela levanta outro ponto importante, né? Sim.
a dificuldade em desenvolver habilidades sociais num ambiente 100% remoto. Principalmente para quem está começando a carreira. Verdade. Faz sentido, né? Aprender a lidar com as dinâmicas do escritório, a se comunicar com diferentes tipos de pessoas. A construir relacionamentos profissionais é uma espécie de aprendizado prático, né, que pode ser mais difícil de adquirir à distância. É como aprender a andar de bicicleta. Você pode ler todos os manuais do mundo, mas só vai dominar a técnica quando colocar a mão na massa. Ou melhor, no guidão. Gostei da analogia. Então, temos aí um cabo de guerra entre a liberdade do trabalho remoto e o valor insubstituível da interação presencial. É uma boa síntese. Mas o debate não para por aí, certo? Não para por aí. O Pedro amplia a discussão, trazendo à tona o impacto do trabalho remoto na sociedade como um todo. Interessante. Ele destaca os benefícios para o meio ambiente, para a vida nas cidades. Aí sim, a coisa fica interessante. Vamos ouvir o que o Pedro tem a dizer sobre um futuro mais verde e sustentável movido ao home office. Vamos lá. Ele começa com um ponto óbvio, né? Menos gente indo para o escritório significa menos carros nas ruas. Sim. Resultado: menos trânsito, menos estresse, menos poluição. Quem nunca sonhou em se teletransportar para casa durante um engarrafamento? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei preso no trânsito, desejando estar em casa, trabalhando tranquilamente. É o sonho de muita gente. E o Pedro vai além, argumentando que o home office pode descentralizar as oportunidades de trabalho, Isso. permitindo que as empresas contratem os melhores profissionais, independentemente de onde eles estejam. Exatamente. Ele vê um potencial enorme aí. Ou seja, um mercado de trabalho mais amplo, mais diversificado, com menos barreiras geográficas e mais oportunidades para todo mundo. É isso que ele defende. Que bacana. Mas, como era de se esperar, né? A Ana não se deixa levar pela onda do otimismo. É mais pé no chão. Eu apresento um contraponto importante. Qual? Aposto que ela vai tocar na ferida que muita gente teme. Qual? O impacto do home office na saúde mental. Ah, sim. Ela levanta essa questão. Ela argumenta que o isolamento, a dificuldade em separar a vida profissional da pessoal e a falta de contato social podem ter consequências negativas para a saúde mental dos trabalhadores remotos. É uma preocupação válida. É um assunto delicado, né? Que precisa ser levado a sério. A gente já ouviu muitos relatos de pessoas que se sentem sobrecarregadas, ansiosas e até deprimidas trabalhando em casa. Sim, é um desafio real do home office. A Ana destaca a importância de ter um espaço dedicado ao trabalho, de estabelecer limites claros entre o profissional e o pessoal Sim, e de manter uma rotina saudável. é importante. E nesse ponto, o escritório, né, com seus horários definidos e sua separação física entre o trabalho e a casa, pode ser um aliado, né? Pode. Ele oferece uma estrutura que muitas vezes falta no home office. Sem dúvida. Mas o Pedro não se deixa abater por essas preocupações. E apresenta soluções para lidar com os desafios do trabalho remoto. Estou curiosa. O que ele propõe para contornar os problemas de isolamento, de burnout? Ele defende a criação de políticas claras para o home office com foco no bem-estar dos funcionários. Flexibilidade de horários, comunicação frequente com gestores e colegas, atividades online para promover a interação social. Seria como criar um ambiente de trabalho virtual mais humano e acolhedor, né? Exatamente. Com espaços para conversas informais, para desabafar, para se conectar com os colegas, além das tarefas. Adorei essa ideia. É uma forma de trazer o lado humano pro virtual. O Pedro acredita que, com as estratégias certas, é possível ter um home office produtivo e, ao mesmo tempo, saudável. É o que ele busca. Mas será que a Ana concorda com essa visão otimista? Será que ela acredita que é possível conciliar as vantagens do home office com a saúde mental dos trabalhadores? Para descobrir a resposta, continue com a gente na parte 2 do nosso Deep Dive. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados que a gente já volta. E voltamos para a parte 2 do nosso Deep Dive sobre home office versus trabalho presencial. A conversa está pegando fogo e vimos que a Ana e o Pedro têm argumentos bem embasados, cada um defendendo seu ponto de vista com unhas e dentes. É verdade. O Pedro começou com todo o gás, exaltando a flexibilidade e a eficiência do trabalho remoto. Já a Ana colocou o dedo na ferida, destacando a importância da interação pessoal e da cultura da empresa. Sim. Mas me parece que o debate não se resume apenas a ficar em casa versus ir para o escritório, certo? Exatamente. O material que a gente está analisando traz um debate com um moderador, o que deixou a discussão ainda mais rica.
a gente consegue acompanhar o raciocínio de cada um, as nuances, as respostas aos argumentos do outro. Legal. É como se a gente tivesse sentado ali na roda com eles. Que legal. E como é a voz desse moderador? A voz dele é bem grave, imponente, o que dá um toque de autoridade ao debate. E ele conduz a conversa de forma bem imparcial, dando espaço para Ana e o Pedro desenvolverem suas ideias. Adoro. Me parece que a presença do moderador realmente adiciona uma camada extra de profundidade ao debate. Sem dúvida. Mas vamos voltar à nossa dupla dinâmica. Quem toma a palavra nesse segundo round? O moderador pede para o Pedro aprofundar alguns dos seus argumentos. Interessante. Então ele está dando a oportunidade para o Pedro se defender dos contrapontos da Ana. E esclarecer melhor as suas ideias. E o que o Pedro destaca nesse momento? Ele continua firme na defesa do trabalho remoto como futuro do trabalho. Sim, ele reforça essa crença e se aprofunda na questão da tecnologia. Para ele, as ferramentas digitais não só permitem que a gente trabalhe de qualquer lugar, como também aumentam a nossa produtividade. Ele cita como exemplo a facilidade de comunicação, o acesso rápido a informações, a organização do tempo. Ele está usando a tecnologia como um trunfo, né? Mostrando que ela é a grande facilitadora do trabalho remoto. Mas será que a Ana se convence? Eu não ouvi atentamente, mas logo em seguida. Expressa sua discordância com a visão do Pedro. Principalmente em relação ao futuro do trabalho ser 100% remoto. Ela não tá para brincadeira, hein? E qual o motivo dessa discordância? Ela acha que a tecnologia não é suficiente para suprir as necessidades do trabalho. Na verdade, a Ana reconhece os avanços tecnológicos e a importância das ferramentas digitais, mas acredita que o trabalho presencial é fundamental para a construção de uma cultura empresarial forte e para uma colaboração genuína entre os membros da equipe. Entendi. Para ela, a interação cara a cara vai muito além da troca de informações. Isso. Ela envolve a construção de laços, a troca de energia, o aprendizado com o outro, a criação de um senso de pertencimento. Exatamente. A Ana argumenta que o escritório proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento de relações interpessoais mais profundas. Certo. O que impacta positivamente a comunicação, a criatividade, a resolução de problemas. Realmente tem coisas que isso acontecem quando a gente está junto, né? Aquele brainstorming super produtivo durante o café, a troca de olhares que gera uma nova ideia, a conversa informal no corredor que abre portas para novas oportunidades. Perfeito. São momentos espontâneos e imprevisíveis, que dificilmente acontecem no ambiente virtual. E a Ana acredita que essa falta de contato físico pode prejudicar a coesão da equipe e a criatividade. Faz sentido. Mas o Pedro se cala diante desses argumentos. Ou ele tem uma carta na manga para defender o trabalho remoto. Ele saca da manga mais uma vez as ferramentas digitais de colaboração. E não desiste, Parece que o Pedro aposta todas as suas fichas na tecnologia como solução para os desafios do trabalho remoto. Mas o que ele diz dessa vez? Ele reconhece a importância da interação social, mas argumenta que as plataformas digitais, como o Slack, o Zoom, o Microsoft Teams, permitem uma comunicação constante e eficiente. Certo. Para ele, a distância não é um impeditivo para o trabalho em equipe. É verdade que essas ferramentas são poderosas, né? Elas permitem que a gente conecte com pessoas do mundo todo, organize videoconferências, compartilhe arquivos, trabalhe em projetos simultaneamente. Exatamente. O Pedro acredita que essas ferramentas, se bem utilizadas, podem suprir a necessidade de contato físico, pelo menos em grande parte. Ele até menciona estudos que mostram um aumento na produtividade de equipes que trabalham remotamente. Produtividade e flexibilidade. Parece a combinação perfeita, né? Mas será que a Ana se deixa convencer por esses argumentos? Ou ela continua firme na defesa do escritório? A Ana ouve os argumentos do Pedro com atenção, mas continua com algumas ressalvas. Para ela, essas ferramentas são úteis, mas não substituem totalmente a riqueza da comunicação presencial. Entenda a posição da Ana. É como tentar sentir o abraço de um amigo através de um emoji, né? A tecnologia ajuda a diminuir a distância, mas não reproduz a experiência completa. Exatamente. A Ana destaca a importância da linguagem corporal, do tom de voz, dos gestos, das expressões faciais, detalhes que se perdem na comunicação virtual. E que fazem toda a diferença na hora de transmitir uma mensagem, construir confiança, fortalecer os laços. Realmente a gente se comunica com o corpo inteiro, né? Um olhar, um sorriso, um franzir de testa, podem dizer mais que 1000 palavras. E no ambiente virtual, essas nuances se perdem, o que pode gerar mal-entendidos e prejudicar a comunicação. Com certeza. A Ana usa o exemplo das reuniões online, onde, muitas vezes, a gente não consegue captar a reação das pessoas,
o que torna a comunicação menos fluida e espontânea. Verdade. Quantas vezes a gente não fica sem saber se a pessoa do outro lado entendeu a mensagem, se concorda, se discorda? É como se faltasse uma peça do quebra-cabeça. E essa falta de clareza na comunicação pode gerar conflitos, inseguranças e até prejudicar a produtividade da equipe. Parece que esse debate vai muito além da simples escolha entre ficar em casa ou ir para o escritório. Sim. Ele nos leva a refletir sobre a importância da comunicação, da interação humana, da construção de relações autênticas, seja no ambiente virtual ou presencial. Com certeza. E a Ana atenta a essas nuances. Levanta outro ponto importante que merece a nossa atenção. Qual? Ela se preocupa com o desenvolvimento das habilidades sociais, principalmente para quem está começando a carreira. Faz todo sentido. O escritório é como uma escola, né? A gente aprende a lidar com diferentes tipos de pessoas, a se comunicar de forma clara e objetiva. A trabalhar em equipe, a lidar com as pressões do dia a dia. Exatamente. E a Ana acredita que o ambiente virtual pode limitar essas oportunidades de aprendizado. Principalmente para os mais jovens, que ainda estão se adaptando ao mundo profissional. É como aprender a nadar sem entrar na piscina, né? Isso é importante. Mas a prática é fundamental para desenvolver as habilidades e a confiança. Perfeito. A Ana argumenta que o escritório oferece um espaço seguro para experimentar, errar, aprender com os colegas mais experientes e se desenvolver profissionalmente. Então, temos aqui um ponto crucial do debate. A importância do contato humano para o desenvolvimento pessoal e profissional. Mas será que o Pedro tem algum argumento para rebater essa ideia? Será que ele acredita que é possível desenvolver habilidades sociais no ambiente virtual? Para descobrir a resposta, continue conosco na parte 3 do nosso Deep Dive. É isso aí. Onde vamos explorar os próximos capítulos dessa discussão acalorada. Fiquem ligados. E chegamos à parte final do nosso Deep Dive, pessoal. A conversa sobre home office versus trabalho presencial está pegando fogo e vimos que cada lado tem argumentos de peso. Pois é. O Pedro continua firme na defesa do trabalho remoto, enquanto a Ana levanta questões importantes sobre a interação presencial e o desenvolvimento profissional. Mas tem um ponto que está me deixando intrigada. Como fica a saúde mental nesse esquema todo? É uma pergunta crucial, né? Afinal, a gente não quer só ser produtivo, a gente quer ter qualidade de vida, bem-estar, saúde mental em dia. E é justamente esse ponto que a Ana levanta no debate. Ela argumenta que o isolamento e a dificuldade em separar a vida pessoal da profissional e a falta de contato social podem ter um impacto negativo na saúde mental dos trabalhadores remotos. A gente já viu muitos casos de pessoas que se sentem sobrecarregadas, ansiosas e até deprimidas trabalhando em casa, né? Parece que o home office exige um cuidado extra com a nossa saúde mental. Com certeza. E o Pedro, ciente dessa preocupação, não foge da responsabilidade. Ele apresenta algumas soluções para lidar com esses desafios e garantir um home office mais saudável. Que bom! Admiro a postura dele de encarar os problemas de frente e buscar soluções. E o que ele propõe? Ele defende, por exemplo, a criação de políticas claras para o home office com foco no bem-estar dos funcionários. A ideia é ter diretrizes para garantir uma rotina mais equilibrada com limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. É ter um horário definido para começar e terminar o expediente, reservar um tempo para o almoço e evitar levar trabalho para o fim de semana. Tudo isso ajuda a ter uma vida mais organizada e menos estressante, né? Exatamente. E o Pedro vai além, sugerindo que as empresas invistam em ferramentas e programas que promovam a interação social entre os funcionários mesmo à distância. Seria como criar um escritório virtual mais humanizado com espaços para conversas informais para desabafar, para se conectar com os colegas além das tarefas. Adorei essa ideia. É uma forma de combater o isolamento e manter o espírito de equipe mesmo que cada um esteja em sua casa. E o Pedro destaca também a importância de incentivar os funcionários a terem uma vida social ativa fora do trabalho. Faz sentido. Afinal, a gente não é só trabalho, né? É importante ter hobbies, fazer atividades físicas, encontrar amigos, se conectar com a família. Tudo isso contribui para uma vida mais equilibrada e feliz. Com certeza. E o Pedro acredita que o tempo economizado com deslocamento pode ser usado para essas atividades, o que seria um ganho enorme em qualidade de vida. Parece que o Pedro realmente pensou em tudo para criar um modelo de trabalho remoto mais humano e sustentável. Mas e a Ana? Ela se convence com essas soluções. A Ana reconhece os esforços do Pedro, mas ainda tem algumas ressalvas. Para ela, o ideal seria encontrar um equilíbrio entre o trabalho remoto e o presencial, aproveitando o melhor dos dois mundos. A famosa solução híbrida, né? Parece que esse modelo está ganhando cada vez mais espaço nas empresas, justamente por tentar conciliar as vantagens do home office com a necessidade de interação presencial. Exatamente. E a Ana destaca que esse modelo híbrido permite que os funcionários tenham mais flexibilidade para organizar suas vidas sem perder o contato com os colegas e a cultura da empresa. Faz sentido. Mas
Imagina eu poder trabalhar de casa naqueles dias mais corridos, mas também ter a oportunidade de ir para o escritório para reuniões importantes, para um brainstorming criativo ou simplesmente para colocar o papo em dia com os colegas. Seria um modelo mais dinâmico e adaptável às necessidades de cada um, né? Com certeza. E essa flexibilidade seria um grande diferencial para atrair e reter talentos, né? Afinal, quem não gostaria de ter mais autonomia para escolher o melhor lugar para trabalhar? É verdade. Mas a Ana levanta um último ponto que merece a nossa atenção. Ela se preocupa com a equidade no acesso às condições de trabalho, tanto no modelo remoto quanto no híbrido. Explica melhor essa questão da equidade para a gente. A Ana argumenta que nem todos os funcionários têm as mesmas condições para trabalhar de casa. Alguns podem ter problemas com internet, falta de espaço, ruídos excessivos. E no modelo híbrido é preciso garantir que todos tenham acesso aos mesmos recursos e oportunidades, independentemente de onde estejam trabalhando. É uma questão importante, né? A gente não pode deixar que o trabalho remoto ou híbrido aumente as desigualdades entre os funcionários. Exatamente. É preciso ter um olhar atento para essas questões e garantir que todos tenham as mesmas chances de sucesso, independentemente do modelo de trabalho. Nossa, esse debate foi realmente instigante. Vimos que a escolha entre home office, trabalho presencial ou um modelo híbrido não é tão simples assim. Ela envolve uma série de fatores que precisam ser considerados tanto pelas empresas quanto pelos funcionários. Com certeza. E o mais importante é que esse debate continue acontecendo para que a gente possa construir um futuro do trabalho mais justo e equilibrado e que atenda às necessidades de todos. E você que está nos ouvindo, qual a sua opinião sobre esse tema? Conta pra gente nos comentários. E continue acompanhando o Deep Dive para mais análises aprofundadas sobre os assuntos que movem o mundo. Até a próxima!